Meu nome é Thiago Rodrigues Nogueira, né? Eu tenho 31 anos. Na verdade, eu sou de Teresina, Piauí, só que eu fui morar no Maranhão já está com uns 7 anos. Na minha primeira formação foi como engenheiro civil, né? Eu fiz engenharia civil na Federal do Piauí, mas não foi um curso que eu me identifiquei muito. Eu procurei outras áreas, né? Inicialmente para a área de concursos, né? Para que eu pudesse ter alguma renda, e depois eu fui atrás do meu sonho, né? Que era fazer medicina. E aí, como eu já estava morando no Maranhão, eu decidi fazer vestibular para a Universidade Estadual do Maranhão mesmo, né? Porque aqui a Federal do Maranhão ela tem a bonificação para quem já fez ensino médio no Maranhão. Como eu vim do Piauí, né? Então meu ensino médio foi lá. Então fica muito difícil eu competir com o pessoal por conta da bonificação. E aí eu optei por fazer para estadual, né? E aí, graças a Deus, eu logrei êxito aí no vestibular esse ano. Eu já estava estudando para concursos, né? E estratégia foi a primeira referência de preparatório online para isso, né? Inicialmente a gente só tinha realmente preparatórios locais, né? Me ajudou bastante na parte de concurso, né? Graças a Deus eu tive êxito também na aprovação para concurso. E eu resolvi apostar nessa mesma experiência no Estratégia Vestibulares, né? Que foi uma proposta que surgiu posteriormente ao Estratégia Concurso, né? E eu pensei, né, rapaz, se eles têm um nível de qualidade muito bom para a parte de concurso, certamente eles vão manter o mesmo nível aí para a parte de vestibulares, né? Pelo fato de eu precisar conciliar com o trabalho, né? Então eu precisava que fosse um curso online mesmo e preferencialmente materiais escritos, né? Claro que o Estratégia também conta com videoaulas, mas eu sempre tive mais apreço pelo material escrito, que eu poderia acessar em qualquer lugar, qualquer hora. Eu resolvi me testar inicialmente, né? Fazendo algumas provas meio que cru mesmo, sem saber muita coisa, para ver o nível que eu estava, né? Aquela questão do diagnóstico prévio, né? Antes de você começar a estudar, para você verificar o nível que você está e conseguir identificar todas as deficiências, né? Então, cheguei a prestar o vestibular antes de iniciar a estudar, né? E eu percebi que eu estava com muita dificuldade na parte de química, né? Não lembrava mais, física também. E a parte de linguagens e humanas era uma questão mais interpretativa. Como eu fiz engenharia civil, né? Logo notas que eu tenho um apreço pelas exatas, então eu tive uma certa dificuldade assim, com a parte de humanas e linguagem, né? Então eu tive que engatinhar, né, nessas áreas aí. Fui muito bem instruído aí ao longo desse processo. Acabei não tendo tanta dificuldade. Realmente criar o hábito do estudo também foi complicado. E a parte mais difícil, com certeza, é a parte de conseguir conciliar com o trabalho, né? Com a rotina em geral. Isso foi uma grande dificuldade. Eu cheguei a utilizar um curso aqui do regional, porque o vestibular que eu fiz, que é o vestibular da UEMA, ele utiliza História e Geografia do Maranhão também, né? Como o material do Estratégia que eu tinha era da parte de Enem, ele não abordava isso, né? O Estratégia já tem um pacote mais completo, que é tanto para Enem como para vestibulares em geral, e eles abordam hoje em dia, né, essa parte do Maranhão, tanto também na UES, né, que é a Estadual do Ceará, e algumas outras universidades estaduais eu já vejo que eles têm uma tendência de abranger esses assuntos. Mas quando eu estava estudando, como eu só tive acesso ao material do Enem, eu tive que complementar aí essa parte de História e Geografia do Maranhão. Sou fã mais ainda do estudo ativo, né? Eu penso assim, que quando eu estou assistindo videoaula eu acabo relaxando muito, então eu sinto como se eu não estivesse estudando de fato, né? É como se minha atenção pudesse ser dispersa por qualquer coisa, então eu preferia o estudo com PDF, né? Agora, se eu tivesse em algum momento, como por exemplo, aqueles dias que você não está a fim de estudar de jeito nenhum, aí eu colocava uma videoaula, pelo menos para dizer assim, rapaz, pelo menos eu estou cumprindo tabela aqui, né? Mas preferencialmente PDF mesmo. A menos que fosse um conteúdo que eu tivesse muita dificuldade, ou como eu te falei nesses dias que eu realmente não tivesse a fim de estudar, aí eu recorri às videoaulas. Eu saí do ensino médio em 2010, né? Meu terceiro ano. Então, assim, vai fazer 14 anos agora esse ano. É muito tempo, né? Quase metade da minha vida. Então, claro, tem a questão da perda do conhecimento mesmo pela memória, né? A curva do esquecimento aí. Eu acho que o conteúdo que é abordado no vestibular, geralmente ele é contemplado na maioria das escolas, né? O problema realmente é porque quando você está no ensino médio você tem outra mentalidade, né? Existem alguns conteúdos que eu não dei a devida atenção, então eu não tinha aquela maturidade, né? E aí você só vai
se cobrar depois de muito tempo, né? Muito da deficiência que eu tive foi realmente por conta do tempo que passou, né? E também pela falta de maturidade na época certa, né? De eu realmente ter prestado atenção, ter estudado mais. Mas eu acho que a escola ainda me deu uma base interessante aí. Eu tentava fazer aquela parte de conteúdo mesmo, de segunda a sábado, né? Era leitura, o PDF do Estratégia ele vem com várias questões já. E aí no domingo, sempre, todo domingo, eu fazia uma rodada de questões ou simulado, a depender da época, né? No começo do ano eu fazia mais rodadas de questões mesmo, dos assuntos que eu tinha mais dificuldade e também dos assuntos que eu já tinha visto ao longo da semana. Agora, quando eu estava chegando perto da prova, eu comecei a fazer simulado, né? E as provas anteriores. Então, todo domingo eu elencava, ou eu escolheria para fazer uma prova anterior, né, desse vestibular, ou então eu faria um simulado. Então, meu objetivo, né, era 5 horas líquidas, né? De segunda a sábado. Era o meu objetivo maior. Porém, né, como a gente comentou, né, sempre tem essa questão dos imprevistos, né? A nossa rotina ela não é programada 100% para acontecer exatamente daquele jeito. Então eu sempre priorizava a questão do estudo por ciclos, né? Para que se eu tivesse, porventura, não tivesse condições de ter estudado no dia anterior a quantidade de horas que eu gostaria, né? Eu iria tentar colocar meu ciclo em dia, né? Não era nem repor. Eu não gosto nem de falar repor porque é como se você estivesse trazendo uma carga anterior daquele dia, você começa a se frustrar e aí você não consegue desenvolver no teu estudo, né? Então eu só fazia assim, olha, meu ciclo é composto por essas matérias aqui, então eu tenho que contemplar esse conteúdo durante a semana, né? Se eu fosse falar em horas líquidas, em média aí, eu colocaria de 25 horas, 25 a 30 horas semanais. É uma coisa muito pessoal, né? Porque vai muito do seu ponto de partida, né? Como eu te falei, eu tinha muita afinidade pelas matérias de exatas, então minha fragilidade era nas de química, né? Apesar de ser uma matéria de exatas, eu já não tinha visto há muito tempo. Ela tem muito conceito, né? E a parte de humanas, né? E linguagens. Eu montava meu ciclo baseado nessas deficiências, ou seja, as que eu tinha maior deficiência eram as que eu tinha maior peso, ou seja, eu dedicava mais tempo para elas. Né? Eu montava o ciclo baseado nisso daí. Por exemplo, se eu fosse montar um ciclo de 12 horas, né? Às vezes eu fazia ciclo de 15 horas. Assim. Dessas 15, aí vamos dizer que química tem um peso 3, que era o maior peso que tinha. Então ela iria ocupar pelo menos 3 horas ali daquele meu ciclo, era só para química. Né? Como o vestibular tem muitas disciplinas, né, eu acabava tendo que dissolver várias horas para matérias diferentes. Né? Então essas que eu tinha maior deficiência era onde eu concentrava a maior quantidade de horas, e aquelas que eu já sentia que eu estava bem, eu destinava 1 hora ali do ciclo para fazer questão. Só para eu sentir realmente como é que eu estava em relação àquela disciplina, da forma como a banca cobrava, né, que no caso é a UEMA. Né? Eu me senti confiante dessa maneira para fazer. Então, comecei exatamente em janeiro de 2023 e a prova foi em novembro, dia 26 de novembro de 2023. Foi praticamente o ano inteiro, né? Eu considero um bom tempo, né, para uma preparação de vestibular, mas é claro, existem variações aí, né? Tem gente que às vezes precisa estudar mais tempo por conta da base também, né? E sim, eu tirava tempo para relaxar, porque eu fazia um tipo de esporte que eu gostava, eu ia treinar, ia correr, uma coisa que eu gosto. Claro que eu acho interessante que a pessoa consiga manter uma rotina de atividade física diária, né? Mas como eu trabalho, ficava muito difícil de eu fazer isso tudo. Então eu tinha que fazer realmente quando eu cumpria a minha rotina de estudo, aí eu ia treinar, que era o que eu gostava de fazer. Então era essa a minha rotina compensatória aí. Mas às vezes eu saía também, essa questão de programa familiar, né? Não tenho como dispensar o tempo todo a minha família, né? Então eu sempre tentava encaixar um horário na semana, geralmente no domingo, né? Para eu estar livre para eles, né? Então eles ficaram surpresos, né? Com a minha proposta, assim, pessoal. Eu cheguei em 2023, eu falei para eles que eu queria fazer. E eles perguntaram logo, tu vai conseguir conciliar isso com o trabalho? Porque eu preciso me manter, eu não tenho que me manter, né? Na verdade, eu até tenho que manter. Então, eu tenho essa obrigação aí. Eu falei que sim, tinha condições, ia ser muito puxado, né? Provavelmente ia precisar do apoio deles. Tirando essa preocupação, eles ficaram muito empolgados com a ideia, né? Até porque essa questão da medicina ainda é uma profissão muito bem vista, né?
acho que é um sonho assim, de muitas famílias de terem alguém, um pai ou uma mãe ter um filho médico. Então, eles ficaram muito empolgados. E aí a empolgação ficou ainda maior quando realmente a aprovação veio, né? Vamos ver como é que serão os capítulos próximos aí, né? Me espelho muito nos meus pais, né? Não assim, especificamente por conta da medicina, mas pelo exemplo de superação deles. Eles são pessoas que vieram de condições precárias mesmo. Pessoas que ninguém nem teria condições de dizer que eles poderiam hoje ter filho médico. Meus outros irmãos também, graças a Deus, se formaram em universidades federais e estaduais. Então, assim, eu me espelho neles, assim, né? Porque eles sempre lutaram por isso. Então, acho que não seria muito justo da minha parte chegar aos 30 anos e achar que eu já cheguei onde eu queria chegar, né? Eu penso mais na minha família mesmo. Acho que é o meu maior combustível para continuar indo atrás de coisas novas e de melhorias, não só para mim, mas para eles, né? Eu entrei na área de segurança pública e eu vi que outros colegas de profissão fizeram esse ingresso, né, no curso de medicina e conseguiram conciliar com a área da segurança pública, né? Então eu pensei, olha, interessante, né? É um sonho que eu sempre tive e aliado à profissão que eu estou atualmente, né? Eu vejo que outras pessoas conseguiram fazer isso, então eu resolvi me propor também, né? Acho que todos os caminhos assim convergiram para eu conseguir fazer o que eu estou fazendo hoje, né? Mesmo que tenha sido de uma forma mais inesperada aí, mas deu tudo certo. Então sempre que eu estava de plantão, eu só estudaria se realmente não tivesse alguma ocorrência, alguma coisa do tipo, e aí eu iria destinar o tempo ali para estudar, né? Se caso fosse um dia muito movimentado, então eu não estudava, né? Esse é o ônus assim de ter que conciliar com o trabalho. E aí eu tentava compensar quando eu estava de folga, né? E é isso, acabou dando certo, né? Foi bem complicado, né? Porque também a gente tem demandas não somente quando está de plantão, mas quando está de folga também, questão de relatório, a parte administrativa, né? A gente leva o trabalho para casa também, então às vezes era um pouco complicado, mas sempre consegui conciliar, graças a Deus. Sou muito agradecido. É muito importante você lembrar o aluno de que a única maneira dele ser aprovado vai ser resolvendo questões. Certo, você tem que saber o conteúdo, mas teoricamente você não vai fazer uma prova oral, o que você vai fazer são questões objetivas e uma redação. Então, a estratégia é muito objetiva quanto a isso, né? Em preparar o aluno para o que de fato ele vai fazer na hora da prova. Então, acho que esse foi o maior mérito do material de estratégia em relação à minha preparação. Eu percebo muita gente fica muito nervosa, né? Fica muito ansiosa no momento da prova. Às vezes a pessoa ela tem um preparo em relação ao conteúdo, mas ela não consegue colocar aquilo ali em prática, porque durante a prova ela está pensando se vai dar certo ou não, né? O ponto da maturidade ele foi crucial aí nesse aspecto, porque eu fui tranquilo, assim, na cabeça de que eu fiz o melhor, né? Sempre mantive na minha mente que eu fiz o melhor que eu pude fazer ao longo da minha preparação e que se fosse o meu momento ia dar certo. E se não fosse, a gente ia continuar tentando, né? E eu acho que isso me deixou muito tranquilo para conseguir fazer o que eu sabia, de tentar ali extrair de alguma questão a resposta que eu estava em dúvida, né? Tentar lembrar ou tentar resolver. Eu acho que a maturidade é um ponto muito importante nesse controle emocional na hora da prova, né? Se você pedisse para eu citar algum defeito, eu acho que eu não tinha nem o que falar, assim, porque é muito bom. Eu lembro quando eu estava no terceiro ano, eu falava comentando com alguns amigos meus, né? Rapaz, é engraçado. Naquela época, sei lá, dormisse na aula, pronto. Eu perdi aquele assunto e acabou. Só se eu fosse olhar no livro, né? E o livro com aquela didática horrível, que a pessoa, para um estudante de terceiro ano, o cara não quer nem ler direito. Então, assim, eu tinha uma dificuldade, né, para assimilar aquilo ali. Hoje em dia, não. Se você, naquele momento ali, você tá com dor de cabeça, tá indisposto, tá doente, você pode reservar aquele momento para você, e aí quando você estiver melhor, você vai entrar na plataforma, as aulas vão estar lá do mesmo jeito, o material vai estar disponível para você da mesma forma. Você viaja com a família, se você tiver algum compromisso, você consegue deslocar e levar os seus estudos com você. Diferente da questão presencial, né? Hoje em dia, pessoas no interior, em qualquer lugar do Brasil, que ela tem acesso à internet, ela tem condições de
de estudar, ou por uma plataforma de estudos, ou até mesmo por vídeos gratuitos disponíveis na internet. O ensino online ele veio para democratizar de fato a preparação para vestibulares e concursos. Então eu sou super a favor, né? Então eu aconselho muito que a pessoa saia de casa, vá para uma biblioteca, se for o caso, e estude lá, para você ter a sua rotina, né? Porque eu acho que a maior dificuldade do estudo online é o aluno ele ter essa disciplina de ter a rotina dele dentro de casa. As universidades, elas têm bibliotecas abertas ao público e lá você faz o seu estudo, encare com profissionalidade, como se de fato fosse seu trabalho, porque de fato é seu trabalho. Com certeza você vai lograr isso na aprovação, não tem nem o que discutir. A pessoa pode até me dizer que vai fazer um curso presencial, mas tenha o curso online, tenha o seu curso online. Para mim não é discutível. A pessoa precisa ter um curso online, curso presencial entra de recesso, curso presencial o professor pode atrasar, o professor pode ter algum imprevisto, normal, claro. Né? No curso online, você tem condições de acessar aquele conteúdo a qualquer hora, a qualquer momento. Além disso, outro ponto a ser destacado é o suporte. E acho que eu encontrei um suporte muito bom no Estratégia, né? Em relação a tirar dúvidas. Essa parte do suporte foi algo muito presente, que me surpreendeu muito também. E traz confiança para a pessoa, de fato, trocar a modalidade presencial pelo online, sem nenhum estresse. Como um bom concurseiro, que eu ainda sou, né? Eu ainda tenho o concurso público no meu coração, eu quero prestar concurso para a área de medicina, né? Claro, primeiro fazer a residência, né? Teoricamente, né, nos meus sonhos aqui, a minha residência seria em ortopedia, mas vamos ver o que vai acontecer aí. Ainda nem entrei, né, direito. A minha ideia é ser um médico ortopedista concursado aí, com fé em Deus vai dar certo.